Escrito em Joel capítulo 2, o verso 28, eu quero ler só o verso 28, diz assim: E acontecerá depois que derramarei, é Deus falando que ele vai derramar o meu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, todas as pessoas. Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Essa profecia fala a respeito de um monte de bênçãos, mas eu quero enfatizar aqui algumas delas. O que acontecer depois do que o profeta está falando? Nesse trecho da palavra de Deus, Deus está usando um profeta, o Joel, para falar a respeito de uma época de grande sofrimento sobre o povo de Deus. Aqui era Israel. Era um período de uma grande calamidade, em que as pessoas estavam tendo dificuldade para ter algum tipo de esperança. Como ter esperança quando as coisas não vão bem? Como ter esperança quando a vida parece ser injusta? Como ter esperança quando parece que as coisas não vão terminar bem? Esse era o contexto aqui. Depois desses dias, que dias? Dias em que as pessoas não tinham motivo para ter esperança. Talvez isso se encaixe bastante com muitos de nós, porque vivemos a nossa vida inteira, demos o nosso suor, nosso esforço, para de repente chegar num momento da nossa vida em que parece que as coisas não deram tão certo assim. Em que parece que não tem muito mais esperança. É disso que o profeta Joel está falando. Só que depois desses dias, a gente chegou numa época em que parece não ter motivos para ter esperança, então Deus nos surpreende e nos dá um motivo muito forte para que nós tenhamos esperança. Deus derrama do Espírito dele. Presta atenção. Não é uma pessoa fazendo alguma coisa. Não é o profeta Joel fazendo alguma coisa. Não é o povo de Israel fazendo alguma coisa. Deus olhou do céu para pessoas sem esperança e o próprio Deus teve a iniciativa de dar a essas pessoas não uma coisa que essas pessoas já tinham. Não é baseado nelas, no que elas viveram, no que elas fizeram. Deus deu para essas pessoas uma coisa que pertence a Ele. Deus derramou do seu Espírito. E Ele derramou do seu Espírito, a palavra de Deus diz, por toda parte, em todos os lugares. Que dias são esses que esse profeta está falando? São os dias depois de ter acontecido a coisa mais importante em todas as épocas, em todos os tempos. Normalmente a gente olha para a nossa vida e a gente procura na nossa vida coisas importantes, coisas que aconteceram, atos que nós fizemos, atos de outras pessoas. A palavra de Deus está falando de um ato de Deus, que é o mais importante de todos os acontecimentos e que muda todas as coisas, inclusive o fato de que muitas pessoas não têm mais esperanças e por causa desse ato de Deus, as pessoas podem ter esperança. O que é que Deus fez então? Deus, ao olhar para nós, na nossa desolação, na nossa falta de esperança, no fato de que as nossas vidas podem ir num sentido de perdição, Ele nos amou. E como Deus prova que Ele nos amou? Ele prova o seu amor por nós quando Ele enviou o seu único Filho precioso, o Senhor Jesus Cristo, para viver aqui nesse mundo para salvar pecadores, para salvar pessoas que estavam perdidas e não tinham mais esperança. Como é que a gente entende o amor de Deus? Olhando para o que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós? Ele tomou sobre si os nossos pecados,
a nossa perdição, as nossas maldições e dores, tomou sobre si naquela cruz, é isso que significa cruz. Ele tomou aquilo que nos afligia para colocar sobre nós a sua graça, a sua vida, o seu amor, a sua paz, o seu perdão. Deus nos amou quando o Senhor Jesus Cristo trocou de lugar com a gente, assumindo a nossa infelicidade, a nossa maldição e desesperança, e deu a nós aquilo que pertence a Ele: a vida eterna com Deus, o pleno perdão de pecados, a paz de Deus que excede todo entendimento, o amor de Deus. Nós não estamos perdidos quando nós olhamos para Jesus. Nós não estamos perdidos quando nós confiamos nele. Nós não estamos mais perdidos quando nós nos lançamos nos seus braços. Então, o profeta Joel fala que depois daqueles dias de desolação, Deus derramaria do seu Espírito, através da obra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia inteira ensina sobre isso. Por causa do que Ele fez, nós recebemos o Espírito de Deus, através do qual nós clamamos: Deus precioso, o Senhor é o meu Pai. Eu estou nos seus braços e estou seguro em Ti. Através de Jesus nós recebemos o seu Espírito Santo. E o texto disse, olha que surpreendente e maravilhoso, entre várias bênçãos que o texto diz que os velhos sonharão. Desculpa ser um pouquinho indelicado, mas nós estamos num lugar onde a maioria de nós já é um pouquinho velhinho, né? A maioria de nós aqui é idoso. A maioria de nós aqui já não tinha mais muita esperança. Olha para o futuro sem expectativa. O texto está dizendo que você que crê em Jesus sonha. Sonhar não é uma coisa apropriada para velhos. Velhos olham para o retrovisor. Velhos olham para o passado. Velhos não têm mais o vislumbre do futuro. Porque normalmente os velhos olham para a sua própria vida achando que está tudo acabado. A qualquer momento eu estou à beira do fim. Por que os velhos sonham quando recebem o Espírito de Deus? Porque os velhos anelam pelo amor do seu Senhor e Salvador. Os velhos passam a ter expectativa pela volta de Cristo. Os velhos sabem para onde vão para a casa do Pai, e nada é mais glorioso do que isso. A sua vida não está acabando, em Cristo a sua vida está recomeçando. Todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o velho da Bíblia é alguém que olha para o futuro tendo uma profunda esperança, porque ainda tem o seu coração cheio de sonhos. Anela pela vinda do seu Salvador. Olha para as coisas não baseado nas dores do mundo ou nas dores da vida. Olha para as coisas baseado na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. A sua vida é amada por Deus. Existe um caminho maravilhoso pela frente. E esse caminho necessariamente vai te conduzir à glória do Deus que te salvou. A gente está num lugar em que a maioria de nós já é velhinho, a cabeça já não está funcionando mais tão bem, tem já alguns problemas, porque a vida maltratou, porque a idade faz mesmo, às vezes, alguns fusíveis queimar, normal. Mas a palavra de Deus diz que essa esperança não é uma esperança natural, é do Espírito de Deus. Não é uma coisa que pessoas dão para pessoas, não é uma coisa que você produz, é algo que Deus te dá, porque você confiou no Senhor Jesus. A nossa mensagem é, portanto, é uma só: olhe para o Senhor Jesus, creia nele, confie nele. A sua vida, ela está destinada, se você crer no Senhor Jesus, para a vida eterna. O Senhor perdoa os teus pecados. Não interessa se você foi bom ou ruim ao longo da sua vida. Em Jesus a sua vida é resolvida, purificada.
lavada no sangue do Cordeiro, para que você tenha a verdadeira esperança, que não é a esperança de pessoas para pessoas. Eu não vou mentir para você dizendo, vai ficar tudo bem, você vai ser curado, você vai voltar para a vida comum. Mas eu posso dizer uma verdade para vocês. Você, crendo no Senhor, será salvo. E a sua alma será recheada, plena, vai transbordar do amor de Deus por você. E isso vai te fazer muito bem. É isso que a gente pode te oferecer, o Evangelho. É a boa notícia da salvação. É o que Jesus Cristo fez por pecadores como eu sou um pecador, qualquer um deles é pecador, nenhum de nós é inocente aos olhos de Deus. Mas todos nós, ao irmos para Jesus e confiarmos nele, somos salvos. E ele nos dá do seu Espírito. E por isso os velhos sonham. Os velhos dormem sorrindo, porque sabem que, ainda que não acordem daquela noite, certamente ele acordará na presença de Deus Pai, num lugar maravilhoso, onde a glória de Deus não pode ser pronunciada, porque a realidade que nos espera é muito superior a todas as coisas que nós vivemos nessa vida. Creia no Senhor Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Confie nele. Busque ele de todo o coração. Mesmo que seja um coração maltratado, é exatamente esse coração que deve ser dado ao Senhor. Mesmo que a sua consciência às vezes dê umas pane, é exatamente você, do jeito que você está, que pode ir ao Senhor e receberá de Deus Pai o seu amor, o seu cuidado. E aí tem uma outra palavra baseada nesse mesmo texto. Muitos de nós aqui, de vocês, já creem no Senhor Jesus. E essa fé tem sido provada, testada. Então essa palavra também serve para reafirmar: o teu caminho é abençoado pelo Senhor. Ele jamais deixa de cuidar dos seus. Nós podemos ser fracos, a nossa caminhada pode vacilar, eu posso perder a saúde, eu posso errar, mas o Deus Todo-Poderoso que nos segura com a sua mão forte, Ele não solta. A minha mão é fraca, mas do Deus Salvador que me buscou na vida do pecado e me trouxe a sua presença, Ele não falha. Então a gente pode garantir que essa palavra que foi lida, sobre Deus derramar do seu Espírito a ponto de fazer com que os velhos sonhem, ela é perfeitamente realizável para todos nós. Que o Senhor abençoe a você. Você que crê no Senhor Jesus não está sozinho. Você tem ao Senhor contigo, Ele que disse isso: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas se você eventualmente não tem crido no Senhor, você não está andando com Ele. Agora é a chance, a oportunidade de estar com Ele no bom caminho do bom pastor.